Câmera, ação. Muito bom. E deixa eu só colocar um disclaimer, né, para o pessoal possa saber um pouco sobre os detalhes desta gravação peculiar. E, turma, eu vou começar compartilhando uma das minhas telas aqui do meu computador, em que nós vamos ter um material para que nós possamos interagir. Além disso, eu preciso mostrar para vocês algo que vai ser o nosso porto seguro para comunicações e materiais, que é o eDisciplinas. Então, se preparem, vamos começar a nossa viagem. Peço aí para vocês, por gentileza, a qualquer momento, abram o microfone. Se quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade, para que a gente possa fazer desse nosso momento aqui mais enriquecido e interativo, tá bom? E por acaso, se por eventualidade, isso acontece com frequência, cair a comunicação, por favor, tentem voltar para a sala e se de repente eu mesmo cair, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Então, turma, em alguns momentos vocês devem estar vendo a minha tela principal. Deixa eu só deixar a minha do OBS um pouco maior aqui. Legal, se vocês veem minha cara. Todos conseguem ver um material expositivo? Sim, dá para ver. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Então, de nada. Pessoal, deixa eu só preparar mais um negocinho aqui, que eu preciso deixar engatilhado para funcionar. Ok. Estamos preparados, alive and kicking. Então, turma, o que vem a ser essa disciplina? Ela é uma disciplina do 4º ano do Departamento de Engenharia de Energia e Automação. Ela tem pré-requisitos fracos com outras disciplinas, mas não significa que eu não preciso de conhecimentos prévios. Eu percebi na nossa lista de presença que a gente tem alunos bastante corajosos que vêm dos primeiros anos da Poli fazer essa disciplina, como talvez até optativa. Minhas boas-vindas a todos vocês. Talvez vocês sintam algumas dificuldades se vocês não tiverem algum tipo de habilidade com circuitos elétricos e eletrônica, porque apesar de essa disciplina ser de introdução à automação de sistemas elétricos, de potência, que ainda pode aparecer essa palavra no final, a gente precisa desses subsídios para poder elaborar a respeito de uma série de conceitos que são utilizados nesses meios, tá bom? O mundo de automação é muito multidisciplinar e, modéstia à parte, eu sei que eu tenho colegas aqui que não são nem da engenharia elétrica, mas tem muita eletricidade. Então, nós precisamos de bastante subsídios dessas disciplinas tão fundamentais dos nossos cursos, principalmente um pouco de eletrônica, um pouco de circuitos elétricos, um pouco de sistemas de sinais e até um pouco de processamento digital de sinais. Bom, ao longo do curso, eu vou tentando dar, às vezes, até um repeteco, um remembering, para o pessoal resgatar essas informações lá do fundo do baú, mas é diferente de um curso completo. Então, se alguém sentir dificuldade, logo aqui no começo eu vou tentar mostrar algumas das coisas que a gente vai ver, o pessoal toma as decisões aí, tranca a disciplina, talvez precise de um pré-requisito um pouco mais elaborado antes de começar. Mas, se não, coragem, perseverança e keep walking. Em isso sendo dito, vamos começar. Eu vou me apresentar pessoalmente com mais detalhes daqui a pouquinho, mas por um porto seguro que eu espero que vocês divulguem entre até os seus colegas que, infelizmente, ainda não estão presentes. O eDisciplinas. Eu mandei uma mensagem, eu acho que todo mundo que está matriculado no Júpiter já está cadastrado no eDisciplinas a contento. Nós temos alunos de unidades até externas à Poli, então, aqueles que tiverem quaisquer dificuldades, por favor, eu vou deixar meu e-mail aqui no eDisciplinas, no chat, para vocês. Não hesitem, me mande um e-mail e eu verifico como que eu posso colocá-los de uma forma, às vezes, não oficial, oficiosa, para que vocês possam ver os conteúdos do eDisciplinas. O triste é que, em você não estando cadastrado no eDisciplinas, o rastreamento das atividades, principalmente as individuais, vai ser complicado. Você vai preferir
mandar para mim pessoalmente por e-mail os resultados das atividades do que tentar colocar pela Disciplinas como uma personalidade anônima. Mas vamos ver se é o caso de muitos alunos. Se for poucos, a gente pode continuar dessa forma, não tem nenhum problema. Então, o E-Disciplinas nosso, pessoal, ele está acessível lá no ambiente de vocês. Se vocês clicarem lá na casinha, vai aparecer as disciplinas do semestre atual de vocês. E eu estou colocando um glimpse aqui, né? E eu pedi na mensagem que eu enviei ontem, me perdoem só porque eu mandei um pouco em cima da hora. Já era para ter enviado isso há algum tempo, mas eu estou envolvido em outras atividades na pós-graduação que estão acabando com a minha vida pessoal e profissional. Eu espero que isso se resolva para a semana que vem, e aí as coisas até transcorram de uma forma um pouco mais programada. Isso, exatamente, esta era o doce que eu deixei lá no assunto. Falei para vocês, leiam tudo, e se vocês lerem tudo, acho que vocês encontraram um easter egg. Eu vou falar dele no final da aula, tá bom? Mas está contido aí em algumas dessas páginas. O que está acontecendo hoje conosco é que nós estamos na aula S1, nós temos 16, segundo a nossa programação, sendo que letivas são apenas 13. As outras são provas e atividades de entrega de trabalhos. Então, nós hoje estamos na aula S1 e eu só vou esclarecer para vocês que a forma de avaliação dessa disciplina ela é feita através de uma prova individual, que nós vamos fazer daqui a mais ou menos 5 semanas, com conceitos básicos de automação. Vocês vão ver que até lá nós não vamos nos mergulhar em conceitos matemáticos. Dificilmente eu vou estar fazendo contas ou fazendo algum tipo de simulação ou elaboração, até a P1. Depois da P1, que é individual, eu vou provavelmente fazer síncrona, mas com uma janela um pouco maior do que o horário da disciplina, para contemplar, às vezes, um retardatário. Eu sou criativo nas minhas provas, eu faço com um monte de questões, com uma aleatoriedade grande, variação de parâmetros, e para tentar fazer com que vocês não trapaceiem, tá bom? Mas é uma prova síncrona de 100 minutos individual. Passada essa avaliação individual, nós vamos ter mais uma avaliação no final do curso, que é um julgamento do trabalho final que é feito em grupo. Então, vocês vão se organizar em grupos. Eu ainda estou pensando, mas acho que nossos grupos vão ter em torno de 6 pessoas. Então, nós vamos ter, acho que aproximadamente 6 grupos, 8 grupos de 6 pessoas, e vão ser 8 trabalhos que vão ser apresentados no final do semestre. Esses trabalhos, eles são temáticos, eu vou dar um tema global e vocês vão elaborando, e o julgamento desse trabalho, que é feito através de uma apresentação pitch que vocês vão gravar para mim de 5 minutos, não é só para mim, é para todos os colegas, nós vamos todos assistir um dia específico, e um relatório que tem que ser entregue. Então, com base naquela nota individual da P1 e depois no julgamento desse trabalho final, a gente tem o conteúdo da P1 e P2. Aí o que mais tem de coisas nesse curso, professor? Ao longo de todo o semestre, eu tenho atividades pontuais e atômicas que eu cobro de uma semana para outra, de uma semana para daqui 15 dias, e essas atividades também constituem uma parte da nota. Mais ou menos o peso delas é 30, 30, 30, 35, 35 e 30, um terço para cada um desses eventos. Um terço, mais ou menos, é o que vale a P1, um terço é o que vale a avaliação e julgamento do trabalho final, e um terço é o conteúdo de todas as atividades feitas no semestre. Tudo bem? Nós vamos ter, só para a contabilidade de vocês, em torno de 7 ou 8 atividades. E ainda faço lá uma coisa com o descendente de descartar talvez a pior nota. Tudo bem? Ou descartar uma delas que vocês podem não fazer. Para a gente ver isso perto do dia do julgamento final. De qualquer forma, o que eu peço para vocês agora, nesse momento, nós precisamos interagir. Eu preciso conhecer vocês, eu preciso saber um pouco o que vocês esperam dessa disciplina e o que vocês já entendem por essa palavra tão estranha e comum do nosso dia a dia, automação. Então, no E-Disciplinas, pessoal, na aba de aulas, na subaba da aula S1, existe um Mentimeter para a gente poder guiar esta nossa apresentação. Então, eu vou colocar as coisas aqui no chat do Google Meet também. Acessem www.mente.com com o código
45358074, ou então vão lá no Disciplinas e sai clicando aqui nesses links que eles vão direto para lá. Tudo bem? Quem está com um celular, às vezes aponta o QR Code agora para a apresentação, você deve ser teleportado para esse conteúdo. Ok? Então é o seguinte, eu vou aguardar vocês chegarem nesse conteúdo. Tirar a apresentação, eu já estou aqui com a minha parte do Mentimeter aberta. Assim que vocês entrarem, vocês podem mandar coraçãozinho, gatinho. As pessoas me perguntam, o que significa o gatinho? Não sei. Provavelmente é o ícone maior da internet, né? A internet foi feita para armazenar vídeos de gatinhos. Então, provavelmente é uma homenagem a isso. Não sei. Pessoal, o que eu vou aproveitar enquanto vocês estão chegando e acessando esse material, quem tiver dificuldade, não esqueçam, berre aqui no chat, abre o microfone à vontade. Para me apresentar. Então, alguns de vocês, ou muitos, talvez me conheçam dos primeiros anos da Poli. Meu nome é Eduardo Pellini, sou um professor que coordenou a disciplina de introdução à engenharia elétrica no primeiro ano e que também ministro introdução a sistemas elétricos de potência, né? Uma das disciplinas ditas mais difíceis do terceiro ano da elétrica. E agora estou aqui com vocês nessa disciplina de introdução à automação de sistemas elétricos. Parece piada, mas acho que eu só dou introdução. Eu sou um professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação. Eu me formei na Poli em 2000, eu tirei o meu mestrado praticamente em 2005, meu doutorado em 2010, tive uma empresa de engenharia que trabalhava para o setor aeroespacial. E praticamente depois de uns 3, 4 anos do exercício da minha empresa de engenharia, eu preferi ser professor da escola, abri um concurso. E em 2012, 2013, eu vim a ser professor aqui da escola. Então, eu sou professor relativamente recente, tenho 9, 10 anos de atividade como professor lecionando aulas na Poli. Mas eu já estou na Poli desde 93 e, de certa forma, mesmo quando eu estava com a minha empresa de engenharia, eu ainda trabalhava aqui dentro dos laboratórios, prestando serviços mesmo, para os projetos de pesquisa e desenvolvimento que são conduzidos na escola. Então, de certa forma, eu nunca consegui sair da elétrica. Não me perguntem, professor, estou na Poli, como é que eu saio daqui? Não sei, mas eu estou aqui por opção, porque eu realmente gosto não só do ambiente da escola, mas das pessoas que estão lá dentro. Uma das coisas que eu sempre procurei fazer na minha vida enquanto estudante, mas depois, quando eu me formei de fato, eu continuei perseguindo isso, foi colar nas pessoas para continuar aprendendo. A gente jamais vai parar de aprender. Então, turma, depois dessa... Eu vou falar mais uma coisa. Com o que eu trabalho? Qual que é a minha linha de pesquisa? Eu sou um professor que atua junto do Laboratório de Pesquisa em Automação e Proteção de Sistemas Elétricos. E o meu dia a dia é o que eu estou mostrando nessa disciplina. Eu tenho proficiência e bastante romantismo para as coisas que eu vou mostrar. Mas o que eu gosto mesmo, na essência de trabalhar, é com geração hidroelétrica e com reguladores, que são equipamentos que trabalham para ajuste de tensão terminal, de velocidade do conjunto rotórico, que controla a turbina do hidrogerador. São as coisas que realmente me fascinaram e que me fizeram ficar na área de sistemas de potência. Mas hoje eu abri um pouco mais o meu leque, eu trabalho muito com eletrônica embarcada, aplicada a sistemas elétricos de potência. Então, eu desenvolvo as placas eletrônicas, eu sei fazer um equipamento que eu posso colocar dentro de uma subestação e ele vai sobreviver a todos os problemas eletromagnéticos que ocorrem na subestação e fazer o seu serviço, seja para proteção, para automação, para o controle, para supervisão de sistemas elétricos. Eu trabalho muito com automação industrial também, porque as duas áreas elas são muito miscigenadas e sombreadas. Um equipamento que você faz para o setor elétrico pode ser usado numa indústria, não tem a menor dúvida, e é usado numa indústria. Então, talvez o melhor exercício de um local que contém tudo aquilo que eu faço, na verdade, é uma grande refinaria, como uma refinaria da Petrobras. Lá eu tenho sistemas elétricos de potência, porque é uma planta com capacidade instalada muito elevada em energia e que trabalha associada a processos industriais químicos que fazem o beneficiamento, por exemplo, do petróleo. Mas não significa que eu só trabalhe com plataformas ou trabalhe com refinarias, mas é um dos lugares em que o exercício do que a gente vai ver nessa disciplina
realmente é visto em todas as suas dimensões. Grandes instalações industriais que são abastecidas, por exemplo, não pela rede de distribuição de 13.8 kV, mas pelo Sistema Interligado Nacional. Lá você tem o exercício dessas duas vertentes da automação, de sistemas elétricos e de automação industrial, do chão de fábrica. Ok? Falei demais sobre mim. Vamos começar, então, a nossa viagem. O Gabriel falou que fez esse spot em 2017, enquanto o curso ainda tinha outra coordenação. Rapaz, eu ainda lembro de como complicado, como foi complicado, e a moda das notas da P1 foi zero. Coisas do nosso cancioneiro popular. Vamos dizer que é lenda urbana, hein, Gabriel? Se você não apresentar provas disso, talvez fique como é uma invenção. Não, e é verdade o que ele está dizendo. Pessoal, então é o seguinte, olha, no Mentimeter eu vou começar a passar uma apresentação que vai guiar a gente por fundamentos da automação. E vocês já sabem o que é automação, vocês já vivem uma experiência de um mundo que está bastante automatizado. O que eu vou trazer à tona são conceitos que eu vou desenvolver na disciplina ao longo dos slides. Então, vamos lá? Muito bem. Então, bem-vindos à automação. Né? A gente lembra de um filme icônico sobre automação, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que ele mostra um profissional apertando parafusos numa linha de produção até ficar completamente louco. O que eu estou mostrando aqui é uma figura que é verdadeira e contemporânea, apesar de já ter umas coisas bem sofisticadas, mas que realmente existe. Por exemplo, isso aqui é um abatedouro que o pessoal está fazendo a separação de cortes de carne, e a separação é feita manualmente. Aqui está em tempo acelerado, né? Mas realmente num ritmo frenético, repetitivo e bastante perigoso para os seus operadores, porque afinal de contas eles estão mexendo com instrumentos cortantes, certo? Então, muito bem, vamos descobrir o que vocês já sabem sobre automação. Então, o primeiro desafio de vocês, deixa eu abrir aqui a votação, mandem para mim palavras ou pequenas frases em que vocês possam falar o que remete a vocês o conceito de automação. Vamos lá. Vamos aguardar aí a contribuição dos colegas. Turma, em muitos dos slides dá para se fazer perguntas, que depois, ao final, eu posso visitá-las uma por uma. Mas se vocês quiserem fazer pelo Google Meet, fiquem à vontade. Muito bem. Está aparecendo umas coisas aqui, e para não dar um viés, eu vou cobrir por enquanto, para que vocês possam contribuir de uma forma ainda isenta, tá bom? E daqui a pouco eu vicio a vista de vocês, para vocês votarem, talvez, em palavras mais icônicas. Então, vamos lá. Estamos com 43 alunos em sala de aula. Na verdade, 41, porque eu valho por 2. Literalmente, eu estou com meu celular aberto para ver se a minha conexão não cai. Muito bem, temos alguns votos aí. Olha só o que está aparecendo. Eficiência, controle, tecnologia, automático, autômato, automatização, barateamento, robôs, produtividade. Tem um pessoal aí colocando machine learning. Isso aí é da fronteira da automação moderna. Tá? Velocidade, facilidade. Vamos ver o que mais tem aqui, que é o nome, para não me repetir. Produtividade, já tinha falado. Microcontroladores, linha de produção, lógica, preguiça. Sim, acho que o que mais motiva, na verdade, não é um engenheiro de automação, mas um engenheiro em geral, em qualquer das dimensões e habilidades em que ele se forma, é a preguiça. Porque aquilo que nos incomoda, às vezes, numa atividade, num exercício, a gente luta para tentar fazer de uma forma mais simples, mais automática, que dependa menos de mim. Então, a melhor prova de, talvez, uma automação é algo como isso daqui, ó, que eu estou mostrando na minha câmera. Um controle remoto. Eu tenho preguiça de levantar e trocar o canal. Você vai lá, então, por radiofrequência, por ondas, às vezes, de infravermelho,
e faz essas atividades. Mas a automação não é para a gente dizer que buscamos apenas a preguiça. Justamente essas palavras mágicas que vocês estão colocando, acho que remetem melhor o que isso significa de fato. Bom, temos até experiências políticas, e eu concordo com vocês que nós estamos num momento em que a gente precisava de mais liderança e menos reatividade. Então, turma, vamos lá. O que a gente pode dizer dessa nuvem de palavras? Que vocês já sabem algumas das coisas que a automação precisa. A eficiência, ela está grande, e eu acho que vocês estão fazendo um devido julgamento dessas necessidades contemporâneas. Até a década de 70, nada era, vamos dizer assim, preocupante a ponto dos desperdícios eles serem levados a serem colocados nas equações na hora que o pessoal está elaborando soluções para uma indústria. E o pessoal só queria era aumentar, por exemplo, algumas das dimensões que vocês colocaram, velocidade, qualidade, mas, desculpa, desperdício, não. Está jogando um monte de coisa fora, gerando um monte de lixo? Não. Está jogando um monte de energia fora? Não tem problema. Tenho mais, tenho um monte, vou explorar, acabou a energia, faço outra hidrelétrica. Então, de fato, é eficiência e uma conotação que tem muito a ver com a nossa ocupação no nosso planeta, sustentabilidade, acho que são talvez as forças motrizes que direcionam os esforços de automação. Tudo bem? Então vamos passar. A gente já viu aí que vocês têm realmente uma percepção conveniente sobre as dimensões de automação. Mas eu vou destacar algumas das palavras que talvez não apareceram, mas outras que já apareceram. O que esse slide remete a vocês? Que tem a ver com automação. Já apareceu lá no nosso slide. Pode responder pelo chat do Google Meet, pode abrir o microfone e gritar para logo eu passar o slide. Mas é uma das coisas que realmente são importantes, principalmente na dimensão de sistemas elétricos. Automação de sistemas elétricos, na verdade, acho que surgiu por causa de uma deficiência do ser humano. E aí, pessoal? É a velocidade Velocidade, e exato. agilidade. O tempo de resposta para quando aparece uma excitação, quando aparece algo no ser humano, ela é da ordem de alguns segundos, e algumas pessoas mais capacitadas e habilitadas num determinado contexto, pode chegar aí a décimos de segundo. Tá? Então, um piloto de Fórmula 1 vê um obstáculo, ele vai mudar lá a direção dele, tomar uma decisão muito rápida. Mas, em geral, o problema não é só tomada de decisão, mas é a execução de atividades com uma velocidade e uma cadência mantida. Isso é um problema quando a gente for tentar ver como a produção industrial do início do século retrasado acontecia. Quando a gente saiu de uma produção que era praticamente artesanal para o início da industrialização. O ser humano não consegue repetir as coisas com a velocidade necessária. Isso na indústria. No setor elétrico, isso é um problema desde a sua gênese. Os primeiros sistemas elétricos, eles precisavam de um sistema que tivesse a capacidade de desligar em caso de qualquer problema. É o que nós chamamos de proteção dos sistemas elétricos. Porque a energia elétrica, além de ser uma forma bastante versátil e flexível de mobilizar a energia, ela é perigosa. Ela pode incinerar alguma coisa, iniciar um incêndio, e pode eletrificar, pode eletrocutar uma pessoa, um animal. Então, ela tem um perigo inerente à sua atividade. E logo de início, as pessoas se preocuparam com isso. E os sistemas de proteção não podiam ser manuais. Ou seja, caso você veja alguém tomando choque, vem aqui nessa chave e desliga. Não, isso é ineficiente, isso é demorado demais. Principalmente no mundo moderno, em que a potência é muito elevada. Lá naqueles idos de 1900 e trelelé, aí, vamos lá, tem uma coisa importante aqui. Disciplina também é cultura. Existe um filme muito legal que chama A Guerra das Correntes. Ela conta um pouco da batalha no início dos idos de 1900 entre Thomas Edison e George Westinghouse pela prevalecência dos sistemas de corrente contínua ou corrente alternada.
Foi um jogo meio sujo, meio interessante, mas ele foi determinante do surgimento, talvez, de uma das indústrias de maior valor agregado no planeta. Então, essa batalha começou lá no início do século, e desde aquele início que eles estavam começando a trabalhar com energia, as potências eram baixas. O gerador tinha 3 kW, 5 kW, iluminava talvez aí 50 lâmpadas para iluminação pública. Mas, conforme aquilo foi avançando tecnologicamente e escalando, né, para poder atender a mais pessoas e mais serviços com outros tipos de aplicações, a potência subiu. E hoje, eu posso dizer, pelo site da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico Interligado, é um site bonito para vocês até visitarem também. Está aqui, ons.org.br. Você pode se cadastrar. Você tem acesso a relatórios que podem dizer, por exemplo, nesse exato momento o Brasil deve estar consumindo em torno de aproximadamente 83 a 95 gigawatts de potência. Por que potência é tão preocupante com automação, Pellini? Pelo seguinte, o que significa 93 gigawatts de potência? Ah, professor, dá para mover 90 DeLoreans do filme De Volta para o Futuro, para o Marty poder ir para o passado e para o futuro à vontade. Não, eu não penso por aí, porque lá o mundo é muito ficcional. 93 gigawatts é difícil da gente conceber, mas o que eu posso dizer para vocês é alguma coisa em escala um pouco menor. Vamos pensar 10 megawatts. Por que 10 megawatts? Porque 10 megawatts tem na esquina. Como assim? Em algum lugar aí perto da sua casa deve ter uma subestação. Essa subestação ela é responsável por receber energia de linhas de transmissão e fazer a última milha que nós chamamos de distribuição. E, em geral, a potência instalada nessas subestações é em torno de 8, 16, 32 megawatts. E 10 megawatts atende aí mais ou menos em torno de 20 mil residências, tá bom? A grosso modo. Mas o que eu quero dizer com 10 megawatts é que a energia que passa por um transformador que está nessa subestação, tá bom? 10 milhões de joules por segundo. 10 milhões de joules, ou seja, a energia de 10 megawatts em 1 segundo é capaz de colocar 1 quilo de massa. Então, pega lá 1 quilo de coisas que você quer jogar fora. E se você colocar essa energia, você conseguiria levar ela até a extra alta órbita da Terra, a mais ou menos 1.000 quilômetros de altura. Como assim? Essa é a diferença de potencial, mais ainda a velocidade necessária para você acelerar e colocar a velocidade desse 1 quilo tangencialmente capaz de manter uma órbita na Terra. Sim, com 10 megajoules você pega 1 quilo e leva lá para cima. Então, o cálculo que o Elon Musk faz se ele tem um satélite de 230 quilos, ele precisa então de 230 vezes 10 megajoules para poder levar. Essa é a energia dos combustíveis. Aliás, a energia tem que ser ainda maior, porque o foguete não é eficiente assim, mas é mais ou menos essa a magnitude. Ou seja, naquele transformador, a energia que está passando por ele por segundo, cada segundo, essa energia é capaz de levar alguma coisa em extra alta atmosfera. Então, lembrem-se dessa imagem. Se acontece alguma coisa errada com essa energia, se eu demorar 1 segundo para responder, olha a quantidade de a quantidade de coisas que eu posso produzir com essa energia. É um incêndio grande, é um grande arco voltaico, é eletrificação. Então, se essa energia sai de controle, ela entra em descontrole por 1 segundo, alguma coisa explode, alguma coisa pega fogo, alguma coisa incinerada e de forma irreparável. É muita energia em pouco tempo. Então, isso requer, na automação de sistemas elétricos, se a gente está falando de velocidade, que a velocidade de atuação, percepção do que está acontecendo de errado e a tomada de decisão e o exercício dessa decisão sejam extremamente rápidas. E tem que ser coisas na ordem de 10 milissegundos. Sim, um ciclo da rede elétrica tem 16 milissegundos. Em 2 ciclos, a gente gostaria que a energia estivesse desligada. Detetei o problema, desligo. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. A gente sempre precisou de sistemas autônomos na proteção de sistemas elétricos, porque ninguém é capaz de responder nessa velocidade. Próxima palavra mágica.
O que remete para vocês esse slide bonito aí com fones e um... Eu não sou um partidário da Apple, mas eu devo realmente confessar que eles conseguiram alcançar um produto ímpar, tá bom? Que atrai as pessoas justamente por causa dessa palavra mágica que está no final. Spoiler. E aí? Tela quebrada, difícil de fazer manutenção. Não olhe por aí. Eu quero que vocês lembrem dessa palavra. Ela é importante para a automação. O que eu quero dizer com isso? Lá no final da tela está escrita lá QUA. Completem. Qualidade. Exatamente. Coloquei a Apple porque realmente eles fazem produtos em que eles tentam se esmerar na qualidade. A usabilidade tem que ser melhorada, a experiência para o usuário, o mouse não tem que ter 3, 4 botões, tem que ter um só. Isso confere uma qualidade ímpar. Eu não quero puxar sardinha para a Apple, porque eu também não gosto das coisas deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qualidade é uma das outras forças motrizes da automação. Nós buscamos qualidade, mas não é apenas fazer uma coisa sem rebarbas, sem imperfeições. Não, é qualidade ainda repetitiva. Eu faço um bonito, eu faço 2, eu faço 3, eu faço 30, 300, 3.000, 3 milhões. É a qualidade repetida. E isso o ser humano não consegue. Se eu colocar uma série de artesãos para trabalhar com um item no seu beneficiamento, eles não vão conseguir uma qualidade pareada. Sempre vai haver algum tipo de distorção de um produto para outro. Se às vezes isso confere uma coisa, por exemplo, exclusiva, tudo bem, aquela coisa, eu vou comprar uma tábua que foi feita por um artesão na Ilha da Madeira, e ele esculpiu isso, e tem lá o ponto de vista do artista, eu comprei uma obra do Aleijadinho, mas no mundo da produção industrial, a gente não quer exclusividade, a gente quer uma certa repetição. Eu vi o cara comprando aquele produto, eu quero o produto com as mesmas qualidades dele, tá bem? Então, é uma das razões pela qual a automação existe. Aqui, outra palavra mágica. O que eu quero dizer aí com um monte de patinhos todos iguais? Tem a ver com a qualidade que eu falei na reprodutibilidade ou repetitividade. Sim, é isso mesmo. Eu quero escalonar aquela produção por muitas e muitas unidades, todas elas perfeitamente iguais. E aqui, uma palavra que todo mundo gostou lá, colocou no slide, era a palavra do meio, eficiência. Se eu vou fazer um trabalho, que o trabalho seja feito da melhor forma possível, mas agregando os outros fatores que a gente precisa, sem desperdício, sem jogar fora materiais, recursos, tá bom? Energéticos, recursos materiais. Muito bem, segue. Deixa aqui, está chegando a imagem para vocês. Essa é uma coisa interessante, né? O que ele quer dizer com isso? A minha família, da minha esposa, é mineira. Então, que trem é esse? O que eu quero dizer com isso? Uma palavra que começa com. O que remete essa imagem para vocês? Não é confiabilidade. Continuidade. Exato. No setor elétrico, eu acho que a gente pode se vangloriar muito, porque a energia elétrica é fornecida para as nossas casas com um índice de continuidade que é invejável por outros tipos de indústria. A eletricidade está nas nossas casas 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e a quantidade de desligamento, se você morar numa região que está bem abastecida, com boas operadoras, ela pode ser medida em talvez minutos por ano, ou segundos por ano, às vezes, tá bem? Então, é uma quantidade muito elevada. Tá? E a gente gostaria disso em qualquer indústria. Eu quero para a produção de cosméticos, eu quero que a linha funcione direto. Não é bem assim. Em alguns momentos ela tem que parar, fazer manutenções. E o setor elétrico também precisa. Como que eu consigo manter a continuidade mesmo com essas manutenções? Eu tenho que, talvez, criar um sistema que seja maior do que o necessário para ele contemplar mudanças e problemas, mas continuar funcionando, tá bem? Então, vamos lá, segue aqui na nossa automação. Essa é fácil, né? O que remete aqui a vocês? Um monte de moinhos eólicos, um campo verde, talvez um aproveitamento agrário embaixo, sustentabilidade, exatamente. Tá? Então, é algo que nós precisamos nos preocupar. Infelizmente, isso só começou a vir à
pauta mandatória a partir dos idos de 2005, 2000 e pouco, lá com as primeiras convenções mundiais a respeito do meio ambiente, mas é um problema, é um flagelo que foi criado pelo crescimento vertiginoso econômico e industrial e que a gente precisa tentar suplantar de alguma forma. O que está tornando o nosso mundo insustentável? É muita geração de lixo, pouca coisa que é reaproveitável, a reciclagem, as cadeias reversas são complicadas e muito não é renovável. Então, eu uso uma vez e perco, desperdício, o que às vezes a natureza demorou milhares e milhões de anos para contemplar. Então, nossa obrigação. Aqui, o que eu quero dizer com esses dois corredores? Uma palavra importante também para a automação. Na verdade, é o que move competitividade, exatamente. A automação está justamente para conferir a uma empresa ou um setor algum tipo de vantagem competitiva. Porque se ela só é única, ela é única produtora de determinado insumo e ela não tem competidores, desculpa, ela tem até forma de impor os seus preços no mercado e é assim que eu tenho que fazer. Agora, se aparece um parceiro competindo, fornecendo algo com preço menor, é que é aí que as coisas começam a andar. Então, a competição é importante, ela é necessária. A gente, hoje em dia, tenta fazer com que os alunos não compitam entre si, para que não haja predatorismo ou outros tipos de prática que são, às vezes, não tão legais no momento que a gente está tentando aprender. Mas, de fato, o mundo é muito competitivo e a gente precisa dessa competição, senão a gente não se move, a gente ficaria numa região de conforto eternamente. Tá bem? Muito bem, outra palavra mágica, tem aí um porto, uma série de containers de diversos países. O que eu quero dizer com isso e que tem a ver com automação? Globalização, exatamente. Hoje, a gente também não produz para a nossa pequena sociedade ou comunidade local. A gente produz com um teor que pode alcançar fronteiras muito maiores do que o nosso país. E é necessário, porque existem não só commodities, mas produtos que estão nas outras fronteiras e a gente não pode ser apenas um consumidor deles. A gente tem que, de alguma forma, no mercado global, conseguir participar para que a gente não fique em débito. A nossa balança comercial seja, vamos dizer assim, neutra ou pelo menos positiva. O Canal de Suez foi o melhor, desculpa, trágico, às vezes até vidas aí foram colocadas em pauta, porque quantos materiais às vezes não estavam naqueles navios e que ficaram travados, porque aquele navio da Evergreen decidiu fazer drift lá e travou o fluxo de navios pelo Canal de Suez. Então, olha o impacto que aquilo gerou. É um absurdo, né? É um negócio que agora certamente as pessoas estão pensando, duplicar o canal. Quanto custa duplicar o canal? Foi talvez o valor de 2 dias do canal parado já pagava lá um trecho duplo naquele lugar. Pois é. Apenas quando a gente visita essas situações é que a gente consegue perceber o que uma pequena peça pode fazer num contexto global. Tá bem? Um monte de coisas que eu peço no AliExpress deve estar travada lá, porque não chegou até agora na minha casa. Tá? Bom, é capaz. O Lucas falou, porque realmente o comércio internacional ele é importante. Aí vem a palavra mágica que todo engenheiro tem que se preocupar e é o que move o nosso mundo. Né? O que tem a ver a automação com notinhas de $1? Na verdade, $1 é uma nota pequena. Custos. Então, aqui, exatamente, custo, 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 custo. Custo é o que move a atividade de engenharia e muito mais a atividade de automação. Nós estamos tentando procurar vantagens, diminuição de custos. Não se esqueçam, não atribuam um custo a um capitalismo, mercantilismo. Custo é uma coisa que a gente coloca que tem a ver com o valor agregado aos materiais. Então, quando eu diminuo custos, eu diminuo a necessidade por mais materiais, a necessidade por mais energia, a necessidade por mais recursos tecnológicos. Então, tem a ver até com a sustentabilidade. A gente diminuindo o custo, às vezes, numa produção, a gente consegue danificar menos o meio ambiente. Então, não vejam só de uma forma vil. Cuidado, tem sempre uma conotação complicada. Né? Muito bem, então agora eu quero que vocês participem comigo.
Então, eu sou um dono de uma empresa e eu tenho algumas razões para automatizar aqui que foram colocadas na minha mesa. Eu quero saber se vocês concordam ou não. Alguém falou para mim que a gente tem que automatizar. Para aumentar a nossa produtividade e velocidade? Será que isso é bom ou não é bom para nós? Eu concordo ou discordo que esta é a única, uma das razões para automatizar um processo. Diminuir o custo da mão de obra, eu vou automatizar para ter uma produção desassistida, altamente disponível, mais segurança no processo produtivo. Eu vou abrir agora para vocês votarem e espero que vocês possam dimensionar o que vocês concordam ou não concordam. Pode colocar uma graduação, pode ficar em cima do muro. Concordo e não concordo. Vamos ver a percepção de vocês. Essas dimensões, elas foram criadas pela Deloitte, numa consultoria que eles fizeram para a comunidade europeia. Então, estou aplicando para vocês. Olha lá, está chegando alguns votos. Eu vou tampar de novo para a gente não ficar com o negócio biased, ou seja, tendencioso por causa das respostas dos colegas. Tadadã! Muito bem, vamos lá. 9 respostas, 12, 14, 15. Participem, pessoal. Por favor, se alguém tem alguma dúvida, volta no chat, pega lá www.mente.com e o número mágico. Não conseguiu, Gabriel? Dá por favor, no momento que eu abri, talvez, o slide, estava fechada a votação. Dá um refresh aí na sua tela. Isso. Muito bem. Vamos lá, agora vamos fazer a coisa viciada. Então, vamos lá, temos 22 respostas. Se alguém quiser mais participar, eu agradeço. Mas a gente já está vendo que alguns cavalinhos aí estão consagrados. Então, parece que o aumento de produtividade e velocidade é realmente uma razão bastante importante para automatizar. Ok. Diminuir o custo da mão de obra. Essa é uma das coisas que talvez vocês balancem mais para responder concordo fortemente, porque está associada a uma ideia que é natural e ela é verdadeira sim, mas é importante a gente falar um pouco dela nessa aula inaugural. É um dos únicos lugares que eu consigo falar. Depois, isso toma uma conotação mais filosófica e tem cursos de pós-graduação que são dedicados a isso, que é a troca do ser humano pela uma máquina, a perda do posto de trabalho, desemprego. Isso é uma das coisas que mais aparece na palavra automação. Putz, eu vou automatizar minha empresa, vou perder meu emprego. Sim, é uma resposta natural do ser humano. Algo vai ser colocado que vai substituir a minha atividade profissional. Então as pessoas se relutam. Perder a atividade profissional diminui o custo da mão de obra e isso não é uma vantagem para a automação. Então, eu vou falar para vocês, isso é um problema realmente complicado, porque não é apenas um impacto tecnológico, é um impacto social, é um impacto cultural, a rotina de automação. E nessa disciplina eu não consigo ter habilidade, tempo para estudar e desdobrar esse tema com proficiência. Mas acreditem no que eu vou dizer. A automação, ela é necessária. Como é que eu resolvo os problemas de emprego, professor? Não posso perder empregos. A gente tem que ser criativos em estabelecer novas frentes onde o ser humano realmente faz um trabalho que é ímpar. Mesmo com inteligência artificial e com algumas preocupações, por exemplo, o Bill Gates fez um pronunciamento, uma ocasião, que ele estava dizendo que no extremo da automação, a gente precisaria ter que cobrar uma espécie de imposto dos robôs. Se você tem mais robôs numa indústria, você tem que ter um tipo de imposto cobrado sobre esse robô. Por quê? Porque você vai ter uma balança entre a quantidade de profissionais que podiam estar empregados naquela atividade que o robô está substituindo, que não tem como ter um subterfúgio econômico. Então, aquele imposto talvez possa ser usado socialmente para aquela pessoa que foi deslocada do posto de trabalho. Sim, ele tem razão em pensar nesse extremismo, mas a gente tem que ser criativos em notar que, ao colocar uma automação, na verdade, eu só tenho que colocar as pessoas que antes participavam daquele processo capacitadas um nível acima,
Então a pessoa não vai apertar mais parafuso, ela não vai mais ficar colando placas. Quem faz isso é um robozinho. Essa pessoa tem que ser treinada para fazer algo acima nesta pirâmide de funcionamento, no beneficiamento do produto, sendo capaz não de apertar parafusos, mas, por exemplo, de poder fazer a seleção deles, o projeto desses parafusos, a separação, que ainda são atividades que minuciosamente precisa de criatividade, precisa de destreza, que as máquinas ainda estão um pouco longe de alcançar. Mas no extremo, isso ainda é complicado. Pessoal, então é a última vez que eu vou poder falar um pouco sobre essa filosofia a respeito de automação. Eu convido todos vocês, nós temos uma disciplina no PEA, na pós-graduação, que chama-se Automação e Sociedade, que justamente tenta confrontar um pouco desse paradoxo aparente entre o aumento da automação e os benefícios ou malefícios com a sociedade, tá bem? O Thiago colocou alguma coisa aqui, ó, mas provavelmente serão menos pessoas necessárias do que o nosso processo. Sim, isso a grande questão. Se eu tinha 10 pessoas no chão de fábrica, eu vou capacitar as 10 para colocar elas numa atividade de maior valor intelectual, talvez eu não tenha tantas atividades de maior valor intelectual assim. Então, essa é o desafio. A automação, na verdade, não é apenas resolver a máquina, mas é resolver como que a sociedade pode se encaixar num novo processo. Pessoal, nós sofremos, e vai ser o tagline, o final da nossa aula de hoje, nós sofremos um choque de realidade. Não estou falando do choque cultural lá dos nossos 3 amigos que apareciam lá no meio da tela quente no domingo. Mas esse choque de culturas, o choque de a ruptura que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 2 anos, fez a gente notar isso. A gente precisa ser muito criativo em estabelecer novos serviços, novos tipos de negócios para absorver a mão de obra que talvez fique ociosa. A gente sabe que depois que terminar a pandemia, muitas das coisas talvez não voltem ao rito normal. E algumas pessoas percam seus empregos em definitivo. Tá bom? É um problema que não é só o governo tem que pensar, mas todo mundo, as empresas que fazem a coleção de colaboradores, uma grande questão. Por isso estou dizendo, não dá para desenvolver tudo aqui dentro, na disciplina. Convido vocês, no interesse de vocês, talvez no final do curso, façam uma pós-graduação e não deixem de fazer uma matéria como essa, para vocês entenderem como é que é o papel do ser humano num mundo extremado em automação. Tá legal? Ainda tem lugar para o ser humano, mesmo com inteligência artificial, eu diria, na ponta, tá bom? O ser humano ainda tem algumas coisas que são difíceis de serem pareadas por apenas tecnologia. Então, a gente tem que saber descobrir esses locais e saber explorar aquilo de uma forma que possa trazer benefício para a sociedade. Ok? Então, pessoal, mais coisas aqui que eu queria destacar dessa coleção que eu fiz com vocês. Diminuição de desperdícios, na verdade é um driving force que é um dos maiores hoje em dia, tá bom? Outro que vocês colocaram aqui proeminente é a maior segurança no processo produtivo. A palavra é um pouco, a afirmação é um pouco dúbia, porque a maior segurança significa o quê? Saber que aquilo vai ter a qualidade necessária. Maior segurança pode dar uma conotação diferente também, que nada seja prejudicado ao longo do processo. Uma máquina não é quebrada, uma ferramenta não é usada de forma inapropriada, eu não prejudico uma pessoa, eu não trago um problema ergonômico a ela, tá bom? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, eu vou voltar disso nas próximas aulas. Então, eu vou seguir agora e vamos pensar um pouco mais. Eu já dei spoiler do que eu quero dizer a seguir, mas será que apareceu coisas novas na nossa vida? O que será que mudou nos últimos 20 e 30 anos nesse tópico chamado automação? Se ninguém consegue perceber nada diferente, é justamente o que eu falei para olhar. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Complicado, né? Então vamos lá, vamos refletir a respeito. A partir de 2000, o que mudou para a sociedade? De fato, o que a gente pode fazer a brincadeira aqui, talvez, é com o Matrix. É verdade. Porque nós temos sistemas computacionais,
temos computação móvel e pessoal até, né? Nosso celular andando conosco. Tudo está interligado, então eles têm telecomunicações, têm internet. Então, lembrem-se dessas duas linhas. A computação em qualquer lugar e as telecomunicações com comunicações em qualquer lugar. É por causa disso que apareceram os carros elétricos, hein? Então, uma das coisas que eu comento com os alunos dessa ocasião é: o carro elétrico da Tesla só é uma realidade e um sucesso lá no mercado deles, mas em breve aqui no Brasil vai ser uma coisa comum para nós também, por causa de duas coisas muito elementares, os celulares e a internet, porque foram eles que fizeram com que aumentasse a procura por gadgets móveis, coisas eletrônicas que possam se mover, se conectar por telecomunicações. Eu precisei desenvolver para isso duas tecnologias: eletrônica, digital e analógica, para fazer processadores mais rápidos, mais econômicos e tudo mais, mas principalmente baterias. Se o carro elétrico da Tesla só funciona hoje porque a tecnologia de bateria teve um avanço que não estava acontecendo desde mais ou menos 1940, desde 1920. Foi mais ou menos em 1980 que começou-se a pesquisar novamente tecnologias novas de bateria, mas o boom foi 2010, 2005, 2000, a época em que os celulares começaram a se tornar praticamente um recurso per capita, tá bom? Muito bem. Mas o que mudou para a sociedade? Deixa eu ver aqui se está certinho. Isso. E a partir de 2020, mais próximo, o que mudou para nós? Olha só, eu podia colocar aqui um slide falando de todas as mazelas da Covid-19. E, de fato, eu deveria até fazer um minuto de silêncio por tudo aquilo que foi feito de errado por conta dessa pandemia. É triste, é complicado. Eu sou bastante... como é que eu posso dizer? Eu sou bastante preocupado com as coisas que são feitas nesse país, principalmente nessa ocasião em que precisava de uma resposta à altura de um problema em caráter mundial e que as pessoas não foram mobilizadas, as instituições não foram mobilizadas com uma liderança correta para que as coisas pudessem ter outros destinos. Hoje a gente está beirando aí os 350 mil mortes, é uma coisa extremamente triste, mas o que eu queria dizer é que, apesar de todos esses problemas, parece esquisito eu falar apesar de, né? Não dá para se colocar de lado qualquer vida perdida, mas o que eu quero dizer é: a sociedade enfrentou uma mudança abrupta. Muitas das tecnologias que a gente cria, elas ficam nadando na sociedade, nas beiradas, elas não são adotadas de forma imersiva, porque as pessoas gostam muito das suas condições de conforto. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, estudantes e eu, professor, eu prefiro dar aula em uma lousa, eu prefiro uma aula presencial. As habilidades para fazer isso eu detenho, espero que eu ainda detenha, não tenha perdido, mas e me sentia muito confortável com aquilo. Já existia aula online, já há muito tempo, recursos computacionais como o Moodle, há muito tempo. O que aconteceu foi que em 2020 houve uma ruptura abrupta. De um dia para a noite, eu não posso mais usar aquilo que me era confortável. Então, isso aconteceu para toda a sociedade. Eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais ter interações sociais, mas não é porque eu não posso, é que eu não posso ser criativo em produzir um meio que não vai substituir, mas talvez vai poder complementar e permitir eu passar essa fase mais complicada. Então, os recursos que a gente está usando hoje do Google Meet, um Mentimeter, é um uso extremado. Eu não era partidário de ficar usando isso em toda a aula e também não devo usar, mas foi algo que eu fui forçado a fazer. Então, essa é a coisa mais complicada. Nós somos forçados. E as pessoas eram até reticentes que a sociedade não teria como se adaptar a essas mudanças tão abruptas. Mas, mais uma vez, como até a seleção natural já nos provou, o ser humano tem uma capacidade muito grande de adaptação. Então, a gente conseguiu
não vou dizer dar a volta por cima, porque nós não estamos tranquilos e felizes, mas a gente teve que fazer o show continuar. E isso é uma das posturas até da escola, vocês notaram, a gente hesitou em parar semestres em 2020, e era uma posição importante. De alguma forma, nós precisamos se reinventar para, na medida do possível, tentar manter alguma dessas atividades possíveis, viáveis, e quem sabe, que é o que eu acho que está acontecendo, até mais valiosas do que acontecia no passado. Muitas das nossas aulas presenciais talvez não tivessem todos os conteúdos que hoje a gente está tendo esse privilégio estranho de poder estar usando. Então, o que mudou para nós? Esse slide está mostrando. Eu tenho acesso remoto de qualquer lugar, em um monte de recursos. Sim, nós vamos fazer exercício disso na nossa disciplina. Interatividade virtualizada, para eu poder suplantar uma carência que todos nós precisamos, né, sentimental, e ver uma pessoa querida, poder ver, conversar com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô. A gente está tentando fazer isso com as ferramentas que nós temos. Abre lá um Google Meet, abre lá um WhatsApp, lá com uma videochamada, coloca toda a família. O Natal meu foi assim, eu acho que de muitas outras pessoas também. Não é a mesma coisa? Não é, mas pelo menos traz um pouco daquilo que nos distingue como seres humanos, a interação. Muito bem. Digitalização e sistemas de informação. Nunca a gente teve tantos sistemas sendo utilizados de forma eletrônica. Tirar carteira de motorista, renovação, eu não preciso ir mais para sequer um poupa-tempo. Como que isso aconteceu? E começou-se a migração de muitos desses serviços para a internet. Hoje, os formulários que vocês têm que preencher para retificação de matrícula e tudo mais, que tinha que ir em um guichê, interagir com uma secretária, tinha um fluxo de trabalho, estão sendo transportados para o mundo eletrônico. E isso ganha outras extensões. Problemas cartoriais, serviços jurídicos, questões econômicas e tributárias, está todo mundo sendo automatizado e digitalizado. Bens e serviços não precisam ser físicos. É curioso isso. O que eu quero dizer? Às vezes aquilo que eu consumo não é uma caixa, uma eletrônica, é um serviço provido, como esse do Google Meet. É um programa de computador, sediado, sabe-se lá onde. Essa é outra coisa interessante. Não me interessa onde está, em que servidor está instalado, mas eu tenho acesso àquele serviço de uma forma completamente não física. Não tenho aqui a caixinha Google Meet, que eu tenho que apertar um botão e botar para funcionar. É uma aplicação. Os apps do nosso celular são a melhor ilustração disso, tá bom? Seja para entretenimento, para você poder consultar sua conta no banco. Rastreabilidade e reatividade em tempo real. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo acompanhar as coisas praticamente online. Tempo real é uma palavra que tem que ser até levada em consideração para se classificar. O que significa tempo real? Mas o que eu quero dizer com isso é que eu consigo ter uma realimentação de tudo que está acontecendo com uma latência baixa. Lógico, um joguinho de computador, eu preciso de uma latência muito baixa, senão toma um headshot na primeira brincadeira que eu estiver fazendo lá. Mas no nosso dia a dia, eu consigo já acompanhar, por exemplo, uma pessoa que está se deslocando através do Google Maps, eu consigo saber se um produto está em uma determinada etapa no serviço de entrega de uma transportadora. Então, essa é uma coisa importante, essa acompanhamento, a rastreabilidade em tempo real. E o que eu quero dizer por reatividade? Reatividade não é ser reativo às coisas. Não quero mudar. Não, é a capacidade de reação, tá bom? Então, a palavra acho que nem é a mais correta. É uma reação em tempo real. Algo mudou, de alguma forma, o sistema rapidamente vai se adaptar àquilo. Eu quero mudar, vou comprar uma bolsa na internet. Vou lá, escolho lá no site, clico aqui, mando, já fiz o pagamento do boleto, aí falo, quer saber? Quero mudar de ideia, não é aquela cor, quero outra. Poxa, se fosse numa loja, eu já teria comprado, estava em casa, teria que voltar. Muito bem, eu ainda tenho a possibilidade de interar no processo e alterar ele, eu consigo fazer mudanças, na medida do possível, é claro, praticamente ao vivo e a cores, tá bom? Essa é a ideia que está por trás dessa reatividade, tá bem? E por último, as coisas que vocês já notaram, só não, talvez notaram com essas palavras. O nosso mundo hoje está orientando-se a serviço e não a produto.
Eu não compro mais um carro. Eu chamo o Uber. Eu chamo o 99. Eu pego um carro de uso coletivo. Eu procuro um carro de uso compartilhado. Essa tendência, ela já é corriqueira para nós no dia a dia e vai ser extremada nas próximas décadas, ao limite. Então, eu não faço mais um serviço de produção de comidas, eu faço, que é o restaurante, eu já proponho ele para fazer a entrega na casa da pessoa, e customizado. Você quer o seu sanduíche sem salame, como? Você faz a customização que você quer, e aquele serviço é capaz de te entregar, aliás, antes de tudo, captar o pedido, de fazer o pedido, de enviar o pedido e te entregar pessoalmente e fazer a cobrança. Tudo isso resolvido, tá bem? Antes de a gente passar um pouco adiante, o Lucas e o Felipe colocou algumas coisas aqui. Então, dados só para complementar a aula. 90% dos dados do mundo foram gerados apenas nos 2 últimos anos. Então, isso é uma coisa que eu posso ter uma amostra local. Eu costumava, eu armazeno todas as minhas coisas no meu computador pessoal na Poli, né, das minhas disciplinas. E uma disciplina como o PEA 3411, ao longo de todo o semestre, gerava aproximadamente, para mim, professor, com os materiais didáticos e tudo mais, em torno de 530 a 700 mega. Isso é o que eu produzo por aula hoje. Então, ao final do meu semestre, eu estou produzindo quase que 10 vezes mais do que isso. A minha pasta dos vídeos gravados de PEA 3411 de 2020, que nem todas as aulas foram virtuais, eu ainda tive 3, 4 aulas presenciais, teve um tamanho de aproximadamente 8 a 9 GB. Então, olha, 8 a 9 GB comparado com 500 MB. Faz todo sentido o que o Lucas colocou. Felipe, fazendo um paralelo com a situação da saúde, a grande meta do SUS, depois da pandemia, é informatizar, também em nível capilar, o atendimento. E o uso de wearables pode integrar os dados clínicos individualmente. Minha esposa é médica, epidemiologista. Ela está trabalhando num programa de pós-graduação de cidades inteligentes. Por que um médico epidemiologista tem que trabalhar em cidades inteligentes? Bom, primeiro porque a gente está vivendo uma epidemia, mas a gente não é a última que nós devemos enfrentar. E olha só o que o Felipe colocou, wearables. Tem um wearable que a gente usa que poderia ser usado de uma forma extremamente perspicaz, justamente para rastrear pessoas, contatos e saber por onde talvez um vírus está se espalhando. O celular, não precisava ser um outro wearable específico, mas até pode fazer sensores específicos de temperatura, e a pessoa vai entrar no lugar, você já sabe, opa, ela está talvez com alguma coisa sendo incubada. Mas não é para fazer um argumento discriminatório, é para fazer uma mobilização de massa. O trabalho de epidemiologia e saúde pública está olhando macroscopicamente a sociedade, para se falar o seguinte, prefeito, a casa caiu, fecha tudo, porque a gente não vai ter leito hospitalar para os próximos 10 dias, só pelos dados que eu estou vendo agora. Então, é uma das coisas mais interessantes. O setor de saúde é um que está sofrendo uma mudança vertiginosa. Então, eu vou colocar nomes aos bois, tá bom? O Rodrigo falou que é por isso que o preço das GPUs subiu. Olha, o preço das GPUs ainda subiu por um outro problema. A gente teve uma crise na cadeia de fornecimento global de tudo. Desde a areia para fazer vidro, desde o silício para fazer microprocessadores. Muitas fábricas fechadas, às vezes férias coletivas, às vezes tiveram esquemas de produção racionados. Houve corrida por insumos. O Inspire, por exemplo, que se apresentou na quarta-feira para os ingressantes, o professor Zulf comentou, eu fui comprar potenciômetro e não existia no mercado. Potenciômetro. Imagina um resistor variável, valor agregado super baixo. Foi comprar lá, precisava comprar 1000 unidades, tá bom? De um tipo específico. Não tem. Expectativa de fornecimento 40 semanas, um ano. Bom, então esse é o problema de tudo que aconteceu economicamente e socialmente por causa da pandemia. China e Alemanha fazem isso. Sim, o que o Felipe comentou de wearables, de rastreamento. Quem teve esse insight de usar esses sistemas de informação rapidamente, desenvolvendo recursos e serviços, realmente teve uma vantagem competitiva frente aos outros países para enfrentar essa pandemia, tá bom?
Sim, a TSMC é uma das Global Foundries mais importantes do mundo para fazer eletrônicos e chips e tudo mais. Ela já tinha falado publicamente que os problemas só vão ser sanados daqui a um ano, tá bom? Com algumas expectativas e condicionantes. Se algo acontecer de errado ainda... Muito bem, vamos seguir aqui na nossa apresentação. Pessoal, eu vou colocar isso na forma de um vídeo, na forma de um link aqui no E-Disciplinas para vocês, porque talvez vocês executarem localmente seja melhor do que eu executar ao vivo e a cores pelo Google Meet, tá bom? É um pequeno vídeo, tá bom, de uma universidade inglesa, que fala um pouco sobre essa nova fronteira, que a gente foi forçado a visitar e se instalar nela, tá bem? Que é a indústria 4.0. Então, eu vou tocar aqui, é um vídeo pequeno, acho que tem 2 minutos e alguma coisinha, tá legal? E após... Desculpa, está fechado aqui as opiniões. Após esse vídeo, a gente continua rapidinho. What is Industry 4.0 and what does it mean for you? Technology is driving change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving, with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated. With the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence, and the ability for all components of a production line to talk to each other, production can be really efficient and personalized according to customer needs. But what does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming, and developing these technologies, but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important, ensuring effective communication, problem solving, and supporting change management in this digital environment. There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. We will all need to develop our skills in order to embrace, adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the Fourth Industrial Revolution? Ok, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos refletir já um pouquinho sobre isso. Mas vocês notam que o que é a tal da indústria 4.0? O pessoal é um pouco relutante em admitir essa terminologia, porque ela foi cunhada pelos alemães, mais ou menos nos idos de 2010, e parecia, né, ser mais uma coisa mercadológica do que algo, vamos dizer assim, histórico. Porque a gente aprendeu no ensino médio fundamental da primeira e segunda revolução, né, industriais, mas a terceira revolução industrial ainda estava sendo conjecturada quando começou, mas de fato tem, ela na década de 70, que é a automação e o início do uso da eletrônica e computação junto dos processos industriais. Agora, postular que existe uma quarta, e ainda engenheiros dizendo isso, parece uma coisa petulante. E, de fato, a gente ainda não aceita, na comunidade internacional, esse rótulo como ele foi definido. Mas, me desculpa, apesar de você falar assim, estamos na era 4.0, não sei, mas o que eu posso dizer certamente é que tudo que esse vídeo fala sobre o envolvimento da tecnologia, os problemas modernos que não vão ser apenas de um tópico, eles são extremamente multidisciplinares quando não são multiprofissionais. A questão, por exemplo, de saúde pública. Eu preciso de um wearable que eu tenho que colocar numa pessoa para um benefício que é numa outra área, que não é nem a área de biologia, mas é uma área de saúde pública que tem uma conotação de ciências humanas ainda. Então, é multiprofissional. O engenheiro, hoje, aí vem a pergunta que é quase a última da nossa aula de hoje. Ele vai ter que ser capacitado em quê? Olha,
em praticamente tudo. Ou naquilo que ele está enfrentando naquele momento, ele precisa ter as expressões necessárias para aprender rapidamente o que ele precisa para resolver aquele contexto. E depois que ele resolver aquilo, provavelmente ele vai se deparar com um problema que é completamente diferente. E ele vai ter que aprender de novo para poder se adaptar àquele novo contexto. Esse é o engenheiro moderno. É um full stacker que domina de ponta a ponta no processo de concepção de uma solução, mas ele está sempre se adaptando para cada área. Uma hora ele trabalha com área alimentícia, outra com farmacêutica, outra com saúde pública, depois talvez com telecomunicações, depois ele volta a trabalhar com chão de fábrica, com processos, a diminuição de efluentes numa indústria petroquímica, sabe lá Deus. Então, existe uma coisa que a gente brincava na minha época da graduação, que a gente falava assim, você é especialista em quê? Parece que a gente tem que ser especialista em generalidades. E eu falava isso na minha graduação, pessoal, que é praticamente 20 anos atrás, tá legal? E isso a gente está vendo a expressão máxima agora, tá bom? Eu percebo alunos meus que às vezes fazem entrevista em empresas, que eles falam assim, meu, na dinâmica, caiu um negócio para eu fazer lá que não tem nada a ver com engenharia elétrica. E é isso que eles estão querendo, é a capacidade de resposta daquele indivíduo a um contexto que às vezes é contrastante. Mas, desculpa, se a gente aprende uma vez um tópico, a gente pode aprender qualquer outro tópico em qualquer outro momento. É isso que você tem que extrair desses processos, é a capacidade de adaptação, de aprendizado em quaisquer circunstâncias. Vamos seguir aqui para a gente conseguir encerrar a nossa aula. Pessoal, nossa aula começa às 3 da tarde e termina às 16h40, se eu não me engano, né? Estou errado? Alguém me fala se eu estiver errado. Eu sempre me atrapalho com o horário, hein? Isso, muito bem. Então, em geral, perto do final da aula, eu já vou falar para vocês um pouco sobre as próximas atividades que eu preciso que vocês façam para casa. Então, eu tenho mais uns minutinhos ainda e eu quero mostrar para vocês mais alguns contextos. Aliás, deixa eu ver se eu passar page down. Vocês vão ter que dar uns refreshes aí, porque eu fiz um monte de coisas. Não funcionou o meu quiz. Não funcionou o meu quiz. Então tá bom. Vamos passar adiante, depois a gente faz esse quiz em outra região. Deixa eu falar um pouquinho sobre por que a gente está nessa disciplina. Esse é o departamento que ao qual eu pertenço e essa disciplina pertence. E nós temos obrigações quando a gente fala de automação, porque o PEA tem duas missões, energia e automação. Saber dispor da energia 24/7, 365 dias por ano, e ainda ter automação para fazer um suporte sustentável da sociedade, tá bom? E a gente faz isso em 4 disciplinas. Essa é a primeira, PEA 3411, é a Introdução à Automação de Sistemas Elétricos. Depois existe uma que fala um pouco mais sobre a automação de sistemas industriais, modelando um pouco mais as cadeias produtivas, como é que eu uso ferramentas, redes de Petri para analisar um processo. Depois, o tópico específico de proteção e automação de sistemas elétricos, porque o que eu mostro aqui é só uma casquinha, que depois dessas 2 disciplinas, elas podem mergulhar com proficiência. E por último, um dos laboratórios que eu acho que são os mais legais, desculpa, eu dou aula nele, é uma visão viciada, que é o Laboratório de Automação de Sistemas Elétricos do PEA, PEA 3509. Lá, a gente divide o laboratório em 2 etapas. Uma é a automação de chão de fábrica, vocês vão ser ensinados a programar CLPs, programadores lógicos controláveis para a indústria, inversores para brincar lá com o processo industrial, sistemas de supervisão e controle, e na segunda parte do curso de laboratório de automação, vocês se deparam com um outro problema, só que no sistema elétrico. É um outro dispositivo, como um controlador programável, só que ele está lá para proteger uma subestação de energia, e aí tem que fazer a subestação responder aos problemas. Deu um curto-circuito, uma abertura de uma linha de transmissão em poucos milissegundos, eu preciso tomar as ações corretas para que a energia volte a funcionar sob controle. Então, essas 4 disciplinas, pessoal, são o que encerra a graduação no departamento. Nós estamos planejando novas disciplinas já na pós-graduação para aumentar já o escopo de disciplinas que já existem de automação para ir em alguns outros domínios. No ano que vem eu vou colocar uma disciplina nova de sistemas embarcados aplicados a sistemas elétricos. Então,
turma, para a gente encerrar um pouquinho dessa nossa discussão de hoje, a eletricidade para nós ela é interessante por causa dessas dimensões que estão aqui à esquerda, tá bom? Então está escrito aqui, eu posso manipular a energia, sim, com alguma facilidade, com a devida segurança, de uma forma relativamente simples e eficiente. Tá? Temos perdas, não somos perfeitos, mas é bem eficiente. A energia ela pode ser explorada e convertida de inúmeras fontes. Hoje a gente preponderantemente tenta usar as renováveis. O transporte e a distribuição dessa energia é possível, não tem a menor dúvida, tá bom? A gente ainda tem muito a inventar e nem tudo que já existe é consagrado e a ponto final numa história, tá bom? Sim, Marcelo, sem problemas. Peraí, antes disso, uma das áreas que começou a história da eletricidade foi obter iluminação para iluminação pública, em sequência, aquecimento. Estou falando de 1910, 1920, tá bom? Só que, em seguida, o uso de motores elétricos começou a ser importante, inclusive na indústria, para a mobilidade, para a geração de movimento, para o desempenho de trabalho na forma de torque, esforços, forças, com deslocamentos, rotações. E isso faz com que a eletricidade seja um ingrediente importante no beneficiamento de qualquer ciclo produtivo moderno. Então, apesar de ser um slide aqui bonitinho, com Tesla lá andando lá debaixo dos seus campos de alta frequência que dizem que ele fazia, a história dele é pontuada de uma série de coisas utópicas e esquisitas, tá bom? Tem documentário no Netflix, no YouTube, é difícil, não tem um biógrafo que consiga levantar a vida dele, porque a partir de um certo momento ele começou a ter problemas financeiros, até meio psicológicos, então tem uma envoltória mágica em torno dele, tá? Mas o slide é importante para dizer o seguinte: praticamente tudo que a gente usa em automação moderna precisa de eletricidade, inclusive outros tipos de automação que fazem o beneficiamento com movimento, forças, por meio de outros tipos de energia. Então, por exemplo, uma automação com sistemas pneumáticos, com sistemas hidráulicos, de alguma forma, na gênese desse esforço pneumático, hidráulico, ou o que quer que seja, precisa de eletricidade no processo. Então, o que essa disciplina traz aqui no curso do PEA? Os subsídios para vocês entenderem como que você coloca uma eletrônica, um negocinho em algum lugar, que vai controlar essa eletricidade, notar se acontece alguma coisa diferente ou esperada com um sensor, com um atuador, pensar em alguma solução ou alguma ação a ser tomada e atuar sobre o processo. Então, o que essa disciplina vai produzir em vocês são as habilidades que são necessárias para colocar um dispositivo eletrônico em algum lugar na sociedade para fazer algum papel. Sobretudo, eu dou ênfase nessa disciplina às aplicações com energia. Então, na hora de fazer um sensor, eu vou ensinar vocês a fazer um sensor de tensão elétrica, potência elétrica. É trivial, professor, divisor resistivo. Não. Eu quero um negócio que seja robusto. Você coloca lá numa indústria e você pode confiar que aquilo não vai queimar quando acontecer um transitório, quando acontecer um problema, que quando a onda que você está mexendo sofrer uma interferência, eu ainda posso extrair a informação necessária daquele assunto sem prejuízo da tomada de decisão. Então, é isso que eu vou cultivar com vocês ao longo de 12 semanas. Conhecimentos para vocês poderem dominar isso. Professor, no final da disciplina eu vou estar com o Arduino ligado em alguma coisa? Até pode, tá? Só que eu vou ensinar você a fazer isso direito. As pessoas acham que, por exemplo, o Arduino, que hoje é uma coisa tão popular, que apenas com meia dúzia de relézinhos e coisas, você pode fazer uma solução. Sim, pode. Só que, desculpa, não é uma solução que pode ser usada em qualquer lugar. O que eu estou propondo para vocês é algo que eu poderia ter colocado em Fukushima para talvez evitar de uma usina nuclear sofrer um dano. É algo que tem que sobreviver a todos os problemas daquele... Desculpa, não sou o salvador da pátria, mas eu estou fazendo um exemplo icônico. É algo que tem que ser confiável, que você instala num lugar, sabe que não vai pegar fogo, que não vai queimar, que vai responder da forma
conveniente, algo que você possa colocar, por exemplo, num avião para fazer uma parte do seu controle. Então, essas são as propriedades que eu tento mostrar nessa disciplina. Muitas delas são de sistema, então eu olho macroscopicamente o problema para saber entradas, saídas, quantas de tensão, quantas de corrente, quantas são entradas às vezes digitais, outras analógicas, que outros tipos de sensores eu posso usar, pressão, temperatura, velocidade, posição, e uma unidade que processe essas informações. Hoje, ela não só processa, ela tem que se comunicar. Então, remete até à internet das coisas. Esse meu objeto que nós vamos fazer ou projetar, ele tem que ter essa capacidade de se comunicar com outros serviços e processar as entradas para tomar uma decisão. E aí, finalmente, essa decisão vai ser aplicada a saídas que atuam sobre o sistema, seja ele uma planta de produção, por exemplo, de danoninho, alguma coisa da indústria alimentícia, ou uma grande subestação que está responsável por um processo elétrico, tá bem? Então, a história do navio dá medo. Qual navio que você está falando? Bom, eu depois entro em detalhes, tá bom? Turma, então, essa é a pergunta mais capciosa de todas, né? Quais são as habilidades que um engenheiro de automação tem que ter? É uma pergunta excelente. Algumas pessoas diziam todas e nenhuma. Todas porque tudo é importante, e nenhuma porque, de fato, num determinado momento, ele não precisa saber. Então, esse é uma coisa interessante. Se você se enveredar pelo mundo de automação, a minha recomendação é, você tem que saber alguns fundamentos, mas você não precisa saber tudo. Você tem que, como eu disse, ser capaz, no contexto que você vai estar trabalhando num dia, se adaptar para, naquela hora, aprender aquilo que é necessário para te ajudar nesse contexto. E não aprenda tudo, não mergulhe nos livros e saiba da essência, não, só o suficiente, porque você, depois de resolvido aquele problema, vai se deparar com outro, completamente diferente, e que você precisa aprender outras coisas. O legal, na área de automação, se você se posicionar no mercado, é uma área muito dinâmica, você nunca trabalha com a mesma coisa, não é tão enjoativo assim, cuidado. Se você trabalhar no fornecedor do equipamento, que faz o PLC, que faz o relé de proteção, você faz sempre a mesma coisa. Mas, mesmo lá, existem sempre funções novas, recursos novos, porque os problemas, do ponto de vista dos clientes, são muito dinâmicos, tá bom? Muito bem. Então, finalizando a nossa aula, estamos com 42 alunos ainda sobreviventes, 40 porque eu conto por 2. Lição de casa. Às 16 horas e 30 minutos, eu quero mostrar para vocês que no E-Disciplinas, e eu vou mostrar surfando lá no nosso site, deixa eu pegar aqui, trazer, maximizar aqui na tela, PEA 3411, edição 2021, cuidado. A edição 2020 também está lá, mas vocês não deveriam ter acesso. Se acontecer algum acidente, sempre verifiquem aqui se é a edição correta, 2021. Aqui está a nossa atividade que fizemos na aula de hoje, tá bom? Agora, aquilo que eu quero que vocês façam para a próxima aula, eu até vou mandar um recado para vocês hoje, ao final, vai estar aqui nas tarefas. E nós temos uma tarefa para a semana que vem. Aqui em tarefas do curso, vocês não vão ver todas, vocês devem ver essa daqui, ó, que é AT0, atividade 0, conceitos fundamentais de automação. Se vocês clicarem nela, vai aparecer aqui um enunciado. Olha, vocês vão ter que ver um material que está disponibilizado na aba Materiais de Apoio ao Curso, eu vou mostrar aí para vocês, e vão responder a essas perguntas aqui, ó. São 10 perguntinhas, e que eu não preciso que vocês elaborem muita coisa. Eu quero que vocês elaborem talvez uma frase pequena, 10, 15 palavras, 20 palavras, respondam de forma atômica com as informações que vocês conseguirem ter desta apresentação e daquilo que vocês se instigarem a buscar na internet. Esse curso, pessoal, ele tem uma bibliografia bastante ampla, porque eu cubro muita coisa, então não tem um livro-texto para seguir. E é realmente o dia a dia de um engenheiro de automação. Tá aqui a Bíblia, segue. Não tem Bíblia. E a tecnologia nos faz um desfavor, mas é um favor para a sociedade, de se atualizar constantemente. Então, se existir uma Bíblia,
em uma semana ela está desatualizada. Ah, o cartão de CLP para medida de pressão. Veja, essa tecnologia use sempre. Ano que vem tem um modelo melhor, mais econômico, mais preciso, capaz de ter uma faixa dinâmica entre o menor valor e o maior valor que ele pode medir, muito mais ampla. Então, esse é o mundo da automação. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, essas 10 perguntas eu quero que vocês respondam como? Quando vocês conseguirem, ao longo de toda a semana, pode até responder no dia da aula, durante a aula, nesse fórum que vai aparecer aqui. Eu vou colocar as perguntas aqui, vai ser uma das entradas do fórum, e vocês vão lá respondendo. Ah, professor, eu vou ver a resposta do meu colega. Vai. Sim, você vai poder. Ah, posso copiar? Olha, eu sei quem colocou primeiro, vai estar cronologicamente citado. Seja criativo, né, como diz lá no meme, né, copia, mas não faz igual. Por favor, nessa hora, tentem colocar o seu ponto de vista. As perguntas não são tão complicadas e as respostas elas são muito maiores do que, às vezes, o que está contido naquele material. Deixa eu mostrar o material para vocês em 2 minutos. E aí eu deixo os últimos 5 para a gente poder bater um papo. Aonde está esse material que vocês vão usar para se inspirar nas respostas dessa pergunta? Fica aqui em materiais de apoio ao curso. Existe aqui um conjunto de drives e diretórios. Não adianta fazer o download da pasta, pessoal, porque ao longo do semestre eu vou colocando coisas, isso vai aumentando, aumentando. Vem cá e baixa aquilo que você precisa naquela hora, tá bom? É um drive mais dinâmico. É esse PDF que está aqui. Então eu vou abrir ele rapidinho aqui, fazer um glimpse aqui, uma espécie de spoiler, né, do seu conteúdo. É uma apresentação que tenta mostrar um pouco sobre tópicos de automação. E mostrando que a automação é um beneficiamento. Em geral, a visão mais importante que a gente tem de automação é uma pirâmide. Fazendo, professor, você já está egípcio, é algo lá que os egípcios já faziam há 5.000 anos atrás. Não, não é. A pirâmide que eu quero mostrar, eu vou chegar em um deles para vocês. Espera lá, pode ser isso daqui. A automação eu posso usar em qualquer meio. Então, aqui, essa pirâmide em específico, ela está mostrando como que é a automação numa atividade de distribuição de energia. Professor, eu sou de outro curso, sou do primeiro ano. O que você quer dizer com isso? É que a nossa cadeia de fornecimento eu gero energia nas usinas, eu transporto por linhas de transmissão, depois eu distribuo para as pessoas utilizarem. Nesse fluxo todo, a atividade de distribuição é receber numa subestação energia, passar por transformadores que rebaixam os níveis de tensão e mandar cabos embora. Pode parecer bastante bobo, né? Imagina só isso. Tem um monte de chaves que ligam e desligam essas energias quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão mal. Tem um curto, teve um acidente, eu preciso saber mobilizar. Então, tem chaves que abrem e fecham. Tem equipamentos que regulam a tensão, porque ela tem que ser precisa. Na casa da pessoa tem que chegar a 110. Chegou a 130, queima uma parte dos componentes da casa. É uma responsabilidade enorme. Então, por que a gente diz que a automação da distribuição pode ser vista como uma pirâmide? Pirâmide porque diz o seguinte: nos níveis mais baixos da pirâmide está o serviço onde o produto está sendo usado. Então, aqui é a energia fornecida às famílias. Então, tem um monte de bonequinhos aqui, de várias configurações de cores. Além disso, não é só as famílias, não é atendimento residencial. Eu atendo à indústria e atendo ao comércio, mandando energia para a casa das pessoas. E, tá bom, esse nível aqui de baixo, então, é o que a gente chama de processo elétrico. É onde eu entrego energia para o seu futuro uso. Mas para isso acontecer, existe uma série de equipamentos num nível acima que ficam constantemente observando o que está acontecendo no processo elétrico, tomando decisões e atuando sobre esse processo. Então, são malhas de realimentação que obtêm informações, processam informações e tomam decisões. Só que não para por aí. Além de ter equipamentos na subestação que fazem isso, existe um console em algum lugar numa cidade em que a empresa concessionária, como a Enel, ela está olhando todas as subestações. E ela também observa, processa as informações e manda ordem para as subestações. Então, essa malha de automação acontece numa camada superior. E isso ainda acontece numa outra camada, porque tem uma mesa de operações, às vezes
presidente da empresa está lá, ele quer saber o que está acontecendo com as várias concessionárias dele, a Enel, a Semirim, a Electro, todas podem estar sendo gerenciadas por um centro comum. Então, essa visão piramidal, ela mostra um pouco dessa hierarquização entre o produto que está lá embaixo, fornecido na capilaridade, e as decisões lá no topo, que são até estratégicas, tipo, a Enel pode falar assim, a partir de 2021 vamos instalar painéis fotovoltaicos na casa de todos. É uma decisão estratégica da empresa e que aquilo vai descendo nos níveis hierárquicos da companhia para que as devidas ações sejam tomadas e para que isso seja implantado. Então, esse tipo de organização é o que nós chamamos de pirâmide de automação. E ela aparece em qualquer lugar. Indústria alimentícia tem uma pirâmide lá. Na indústria automobilística tem uma pirâmide lá. Entre as várias indústrias automobilísticas dentro de um país, que são de um mesmo grupo, tem uma pirâmide também automatizando todas elas. Infelizmente, a gente viu a Ford sair do país, mas a Ford, quando entrava um pedido de um carro, numa concessionária, ela verificava o que é mais barato eu fazer, produzir em Taubaté ou produzir lá em Camaçari. Sim, porque às vezes tinha produto que era feito nos dois. E aí, para pagar menos ICMS, para pagar menos impostos, existe uma coisa interessante de automação que a gente chama de BI, Business Intelligence. Minha empresa pode ser mais competitiva se ela começar a levar em conta até esses aspectos financeiros e tarifários. Então, um grande sistema, a gente chama de ERP, Enterprise Resource Planning, ele ajuda a tomar decisões nesse nível. Esse pedido aqui, manda para Camaçari. Mas tem que trazer o carro da Bahia para São Paulo. É mais barato do que fazer, às vezes, aqui no território. Então, isso é uma coisa que acontece no mundo todo, tá bom? E o que eu quero só, para terminar nossa aula de hoje, é que essa visão piramidal, tá bom? No final, uma das últimos slides aqui, que eu vou deixar vocês pensando, ó, essa é a pirâmide que a gente conhece na nossa indústria contemporânea. Ela está mudando para isso aqui, ó. Cadê a pirâmide? Não tem mais pirâmide. E notem as ligações. Antes, as ligações eram de vários para um. Agora, parece que as ligações elas agora são de todos para todos. Com isso sendo colocado, pessoal, eu até passei um pouquinho do meu tempo que eu esperava. Quero que vocês passem essa apresentação. Eu vou visitar ela rapidamente na próxima aula, mas, professor, aqui não está explicado nada. É verdade, eu não quero explicar nada. Eu quero só deixar as palavras soltas para vocês pesquisarem aquilo que vocês se instigarem e falar assim, o que ele quer dizer com isso? Tudo bem? Olha, parece o logo do Steam, né? O logo do Steam tem uma coisa interessante que eu não vou falar. Se eu falar agora, vai estragar a surpresa. Por que que a associação moderna indústria 4.0 um nó está ligado com um monte de coisas? Tem uma sacada filosófica. Bom, fechando aqui a apresentação e dando a abertura a vocês, eu queria agradecer a presença para todos, de todos. Eu vou colocar essa aula o mais rápido possível online para todos vocês. Espero que vocês tenham boas aulas aí durante essa semana. E, por favor, vocês perceberam quanto tagarela eu sou. Se vocês não tiverem a capacidade de me interromper, vai ser difícil. Então, tentem. Acreditem, eu paro. Alguém quer conversar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu vou parar a gravação agora, tudo bem? Então, turma, foi um prazer. Para quem está indo embora, até a próxima quinta. Façam essa lição de casa. Vejam a apresentação, respondam as 10 perguntas no fórum.